TV Néctar no ar e hoje sobre um tema muito importante para a saúde da gestante e do bebê em formação. Para falarmos sobre esta importância da saúde bucal, está aqui em nossos estúdios a doutora Jussara Giorgi, que é presidente da Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas Homeopata, cirurgiã dentista especializada em odontopediatria e ortodontia e mestre em homeopatia e professora de cursos de pós-graduação. Muito grato por vir até nossos estúdios. Eu é que agradeço a oportunidade, a gente poder levar informação, não é, para a população, é sempre muito importante e interessante, então é uma oportunidade única que eu agradeço muito. Obrigado. É muito comum nós ouvirmos em conversas de mães e gestantes que no momento da gestação ela pode estar perdendo cálcio e prejudica a formação dos dentinhos do nenê. Procede essa informação? Não, isso é um mito. É um mito? Não acontece. E antigamente se falava muito, né? Eu me lembro da minha avó falando isso. Minha avó teve 10 filhos, então... A minha também. Então ela falava, meus dentes foram embora porque eu tive muitos filhos, né? Isso é um mito. Nós temos condição suficiente, o nosso organismo tem condição suficiente de separar daquilo que a gente usa na alimentação o que é necessário para a formação de dentes, ossos. Então isso não acontece. Isso não é um procede, mito, não então. procede. E também, às vezes, a gente ouve um pouquinho que a mãe pode desenvolver facilidades para ter cáries e alguns problemas bucais. Isso... Na verdade, tudo vai depender, e hoje a gente sabe, né, dos cuidados que ela tiver com a sua higiene, dos cuidados que ela vem tendo com a sua saúde oral, de modo geral. Então, não que apareça nesse momento. Talvez por uma questão de sensibilidade dela, ela passe a prestar atenção e perceba alguma coisa. Então, assim, não está mais predisposta. Não é? Digamos que a mãe, nesse momento, por estar mais atenta a uma série de fatores, ela percebe que não perceberia. Porém, ela está predisposta a outras situações na boca que podem ser importantes, né? Sim. Podem aparecer problemas de gengiva, isso pode acontecer por questões hormonais. Sim. Né? Então, isso a gente sabe que é importante e por conta disso a gente conversa muito com essa mãe, tenta passar para ela essa informação tão importante, rever todos os conceitos de higiene, tudo aquilo que ela precisa para poder manter a sua saúde oral. Sim, né? sim. Mas realmente não seria o caso dela ganhar cáries porque está gestando um bebê. Tá. E caso ela tenha uma cárie e seja necessário um raio-X, tem esse problema de afetar o com bebê? Certeza, com certeza. Aí, nesse caso, nós vamos fazer esse raio-x num caso extremo, né, de realmente necessidade, e tomando todos os cuidados possíveis para proteger a mãe e o bebê. Então, nós vamos tentar deixar exposta unicamente a área que vai tomar essa radiação, para que o bebê não sofra nenhuma consequência disso. Né? Isso é realmente importante. Interessante, mesmo que o foco do raio-x seja tão assim... direcionado para o dente, ele se espalha pelo corpo como um todo. Pois é, Roberto, eu não sei se você já fez alguma radiografia. Já. Você deve ter usado um grande avental, não grande, mas um avental pesado sobre você. Quer dizer, você que não estava gestante, precisou disso. Imagina essa mãe que leva um bebê em formação. É verdade. É indiscutivelmente importante. Tá. Né? Então você precisa proteger ao máximo. Exatamente porque essa criança está se formando, né? Esse bebê está em formação. Existem algumas medidas profiláxicas que poderiam ser tomadas em relação dela estar justamente gerando uma nova vida? Que conselho a senhora daria, informações que a senhora são daria para esta mãe? Sem dúvida. A primeira delas é que a cárie, né, os problemas da boca, em especial cárie e problemas gengivais, são doenças infecto-contagiosas, né? Então, alertar essa mãe de que a saúde bucal dela, futuramente, vai intervir na saúde oral do bebê, né? Porque, por exemplo, chegar num determinado momento em que ela vai falar muito próximo desse bebê, aquelas coisinhas que a gente vê uma mãe fazendo carinhosamente, na hora da papinha, soprar a colherinha para esfriar aquela sopa, né? Tudo isso é uma forma de contaminação. Então, esse bebê ganha as bactérias que podem estar fazendo a cárie, criando a cárie, né? Gerando essa cárie. Então, isso é uma informação muito importante que a gente passa para todas as mães. Da mesma forma, a gente passa também para essa mãe
de todas as pessoas que vão estar em contato com esse bebê, seja uma babá, seja a vovó, quem for ajudar na criação desse bebê, precisa também estar com a saúde oral em boas condições, do papai, né? Sim. Todos aqueles que estarão falando muito próximo, não digo nem falando, mas lidando com aquela criança, né? E podendo cair na tentação de, né? Uma outra coisa que a gente vê muito, mãe dando beijo em boca de criança, né? Isso não tem porquê, né? Exatamente. Então, essas orientações são muito importantes nessa fase. A gente sabe por trabalhos feitos, trabalhos científicos, que a mãe, em especial a primagesta, né, aquela de primeira gravidez, Sim. ela está muito aberta a conhecer coisas que possam facilitar a vida dela com seu bebê, a criação Você quer dizer que, desse psicologicamente bebê. falando, aquele é o momento Tudo que ela aqui, está exatamente, preparada tudo aquilo desta que você forma. passa, ela parece que absorve melhor, compreende melhor e executa o que é melhor de tudo, né? Então, é o momento ideal. A gente fala que é a primagesta, porque aquela que já vai ter de segunda, se ela não recebeu informação, na verdade, ou ela não vai ter tempo, ou ela já acha que sabe tudo, já tive 1, 2, né? Mas essa de primeira viagem, ela é, assim, o nosso foco principal, porque é um conhecimento, até porque ela vai estar guardando para o futuro. E melhor, como você acho mesmo falou, né? As mamães conversam muito. Uma mamãe passa isso para outra, né? Então, são informações importantes e que a gente percebe que tem uma divulgação, porque ela se anima em passar isso para frente. Na verdade, esse é o objetivo até do nosso trabalho aqui, né? Exatamente. Porque nós temos que É procurar formar conhecimento, né? Isso e precisamos mesmo. trazer pessoas Isso do seu calibre para esse Isso tipo mesmo. de conteúdo, né? Então, assim, é importante para essa mãe, durante a gravidez, manter a sua saúde oral, já se preocupar com a saúde oral de quem estará lidando com essa criança e ir, na verdade, ganhando conhecimento para poder lidar com a criança também, né? E a mamãe fumante, o papai fumante, passa, quer dizer, aquilo que ficou na resíduo... Na verdade, é natural que eu não estou sugerindo que o cigarro seja algo, mas também, as pessoas têm filhos e são fumantes. Sim, através de trabalhos, né, a gente também já sabe que as crianças cujos pais eram fumantes, em especial a mãe, muito provavelmente nasçam com um peso menor, né, tenham alguma diferença com respeito ao seu desenvolvimento. Sim. Por conta disso, né? Então, esse é o primeiro problema. Depois, logicamente, o ambiente fica contaminado por essa nicotina, né? Fica um ambiente carregado de né, CO2 e tudo mais. A gente sabe que pode realmente ser ruim. Então, não fumar em casa, não fumar próximo ao bebê e, se possível, não fumar nunca. Fumar nunca. Seria o melhor, né? O arquiteto universal fez uma máquina para funcionar dentro de determinados padrões, certeza, né? Se a gente escapa um pouquinho, temos que pagar um preço, com certeza, pedágio. Né? E em especial a gente que já vive nas grandes cidades, somos obrigados a respirar aí um ar de péssima qualidade, quer dizer, vamos contribuir com mais um pouco, né? Tem isso também que a gente está pensando. E a homeopatia nesse processo todo, que contribuição ela trouxe, novidades, o que isto é importante? Em especial quando a gente tem a mãe com algum problema bucal, por exemplo, um problema de gengivas, uma gengivite, além das nossas instruções, né, para que ela tente manter a sua higiene da melhor maneira possível, nós contamos com as medicações homeopáticas até para fazer um bochecho, até como um colutório, né? Certo. E, logicamente, fazendo uso da homeopatia, nós temos um risco menor dos problemas que a química pode trazer. Sim, de contraindicação, né? Então, exatamente. Então, quanto a isso, reações adversas, né? Nós fugimos quando fazemos uso da homeopatia. Isso pensando na mãe, né? Futuramente, no bebê também, né? Em cada situação onde uma medicação, mesmo que seja alopática, possa contribuir, a homeopática também vai contribuir da mesma forma e eu diria que melhor, né? Sem o risco da química que pode ser prejudicial. Né? E, Jussara, existe alguma pesquisa que avalie a saúde do nenê para mães que sempre se trataram com homeopatia ou sempre se trataram com alopatia? Você sabe existe esta... Então, inclusive quando eu fazia mestrado, um colega meu de mestrado fez uma pesquisa que foi muito interessante. Pesquisou com crianças que estavam se tratando pela homeopatia, crianças de 1 ano, 2, até 6, 7 anos, para conhecer a qualidade da saúde oral deles. E aí a conclusão foi
que essas crianças tratadas pela homeopatia e com mães também tratadas tinham um risco menor de cárie, né? Então, esse foi um resultado muito interessante, muito importante. E o que a gente conclui disso é que a homeopatia colabora equilibrando a pessoa. Então, se nós estamos equilibrados, sim, nós não temos por que, né, tomando os cuidados necessários, adquirir a cárie, né? Sim. Ou qualquer outro problema bucal. A pergunta de um leigo. Claro, né? Por favor. A homeopatia, ela facilita a criação de defesa orgânica natural no paciente? Quer dizer, o fato de não ter uma química agressiva facilita esta defesa natural? Com certeza. A ideia da homeopatia é exatamente essa. O remédio homeopático nada mais é do que uma informação para aquele organismo de como ele deve trabalhar, de como ele deve funcionar. Né? Sim. Pensando nisso, então, cada vez que você medica um paciente, você não está medicando aquele paciente para exterminar a doença que ele tem. Na verdade, você está levando para esse organismo como ele deve trabalhar para que essa doença ou vá embora ou não apareça, sim, não sim, aconteça. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a homeopatia vai estar trabalhando nesse sentido, né? De dar condições ao organismo dele próprio lutar. Né? Lutar, entre aspas. Não, mas a gente fala que essa conversa bélica, né? Lutar, brigar. A gente tem evitado esse tipo de termo, mas é uma verdade. Terrível. Mas assim, o corpo tem condições de evitar, então, que doenças apareçam, de modo geral. Né? Eu, como dentista, só trato da boca. Porém, quando eu equilibro o meu paciente, porque eu enxerguei nele um problema na boca, eu equilibro ele como um todo. O organismo inteiro. Então, o organismo todo ganha com isso, né? Não só a boca. Agradeço muito sua participação no programa, foi muito bom, muito conteúdo, aprendi bastante também. Muito obrigada. Tenho certeza que o nosso público também. Muito obrigada, eu é que aguardo uma outra oportunidade para a gente desenvolver outros Será temas. Ótimo, muito obrigada, eu é que agradeço. Obrigado. E quando precisar, pela homeopatia estamos à disposição. Tá, muito obrigada. TV Nectar encerra mais este episódio de hoje. Até mais.